Oi, pessoal! Estou com vocês, Alisa Vardunskaya. Fico feliz em receber vocês no meu canal. Hoje quero conversar com vocês sobre como um homem se apaixona por uma mulher. No vídeo de hoje, vamos falar sobre as 7 etapas que um homem passa antes de se apaixonar por uma mulher. A mulher muitas vezes comete erros, achando que o homem pensa, sente e se apaixona, da mesma forma que ela, mas não é assim. Um homem passa por fases completamente diferentes do que a mulher. Então, antes de começarmos a discutir esse tema, eu sugiro que vocês se inscrevam, deixem um like para que o canal cresça e esse vídeo possa ser visto por mais pessoas. Então, vamos lá. A primeira etapa que um homem passa antes de se apaixonar é, claro, a aparência física, beleza. É um corpo bonito. Bonito, o que significa beleza física, o que significa um corpo bonito. Cada homem tem suas próprias preferências, uma imagem que é formada em algum lugar do seu subconsciente. Ele sabe que tipo de mulher deve estar ao seu lado, mas muitas vezes ele mesmo não consegue descrever, como se a imagem existe, mas ele pode não ter uma ideia clara de como ela é. Então, ao encontrar a mulher certa, ela será muito atraente para ele. Ou seja, quando a imagem na cabeça dele bate com a aparência da mulher que ele encontrou. Então, a imagem se forma na cabeça do homem. E quanto mais atraente a mulher é, claro, para o homem, mais confiante ele começa a se sentir. Essa é a natureza do homem. Eles amam com os olhos. E com o passar do tempo, vivendo muitos anos juntos, o homem ainda quer admirar sua mulher, quer ver, aproveitar a beleza dela, a aparência dela. Por isso, para o homem, claro, a aparência da mulher é uma inspiração e a aparência sempre desempenha um papel importante, mas a aparência não é o principal. Em primeiro lugar, na verdade, para os homens, é a semelhança com a mãe, mas não com a mãe que o criou. Ou seja, ela pode ser, e, claro, a semelhança pode ser também com a mãe que o criou se ela for perfeita para ele. Ou seja, a mãe poderia ser boa, poderia não ser muito, poderia ser calorosa, poderia ser fria. Mas, novamente, a imagem na cabeça do homem da mãe ideal, ou seja, a sensibilidade, a calorosidade, a bondade, a tranquilidade, o aconchego. Tudo que o homem associa com a mãe, mesmo que a mãe não tenha sido assim. Ou seja, a imagem da mãe ideal deve coincidir com a imagem da mulher. É um indicador de que, por exemplo, quando uma mulher conhece um homem e você vê que o homem não desvia o olhar por muito tempo. Quando um homem gosta de uma mulher, ele mantém o olhar por muito tempo. Ele quer admirar, ele não consegue se controlar, ele gosta de olhar para ela. E, por isso, o olhar se demora. Se você vê que um homem está olhando para você, significa que ele gosta muito de você. E essa é a primeira fase. Os dados externos. Depois, após a primeira fase, ou seja, a garota agradou ao homem. O homem entende que a imagem bela, ou seja, ela se encaixa nas ideias dele sobre feminilidade, beleza, aparência. A segunda fase, para o homem, é a atração. O homem começa a te interessar de várias maneiras, mas nessa fase ele ainda não investe na mulher. Ou seja, ele tenta, talvez com algumas conversas, com algumas mensagens, por aí, corrente, seu olhar e atrair seu interesse por ele. Ou seja, talvez comecem alguns convites para sair e, nesse momento, é o homem que, ao começar uma conversa leve, começa a entender se ele quer conquistar você ou não. Ou seja, ele está agora tomando a decisão se vai haver algo entre vocês ou não. E neste momento, o homem ainda não tem sentimentos profundos, naturalmente. Ele tem simpatia, mas se algo der errado, se ele ouvir algo durante uma conversa com você que o repele, se o encontro der errado de alguma forma, é fácil para ele terminar com você. Ou seja, ele observa muito seu comportamento, a interação, ele entende, reflete se precisa de uma mulher assim, se ele quer seguir em frente com uma mulher desse tipo, mais adiante. E se algo é dele, de alguma forma o afastou ou o decepcionou, ele facilmente. Nesta fase, as mulheres vão se separar. A terceira fase começa e aqui já é a fase da tensão, ou seja, vocês já passaram pela segunda fase. O homem entendeu que quer te conquistar e começa a pensar na cabeça dele, como fazer ela se apaixonar. O homem tem isso na cabeça. A pergunta é, como fazer ela se apaixonar? E aqui o homem começa a se dedicar ao relacionamento. Aqui começam alguns encontros bonitos, ele faz algumas gentilezas, ele aparece, ajuda em alguma coisa, traz flores, talvez alguns presentes, ele está disposto a te buscar no trabalho, ou seja, ele começa a estar muito presente na sua vida. Tenta impressionar, ou seja, fazer
Algo assim, algo diferente para aqui. Alina, 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 Alina. Incomum para isso. Você se sentiu de uma forma especial. Ou seja, ele está tentando ser o herói para você. E a garota, nesse momento, pode facilmente se apaixonar na terceira fase do homem, mas, na verdade, o homem nessa fase não se apaixona pela mulher. Nesse momento, ele se mostra como ele é, como ele pode ser, como ele cuida. Mas, nesse momento, o homem não se apaixona, mas a mulher já pode estar apaixonada. Próximo, a quarta fase, que vem depois da terceira, é o respeito. O respeito para o homem tem um papel enorme. É importante que o homem respeite a si mesmo e também respeite sua parceira, sua companheira. Então, aqui, tem uma pergunta muito importante para as mulheres. Você se respeita? O homem, muito facilmente, vai perceber, vai sentir se a mulher, digamos, não se respeita, e nenhum homem respeitará uma mulher que não se respeita. Com respeito, ele não consegue amar. Amar de verdade, com a palavra verdadeira, aquela que não se respeita, que permite que façam coisas com ela. Algumas coisas declarações desagradáveis para ela. Ou seja, aqui a mulher precisa mostrar o que ela aceita, o que não aceita. Ela se respeita ou não. Se o homem vê que a mulher se respeita, que ela não vai permitir que a tratem de forma indigna. Então, naturalmente, o homem começa a respeitar essa mulher e começa a perceber neste momento que se sente especial com esta mulher, não como com as outras mulheres, ou seja, ao lado dela ele se abre, se ilumina, ele está disposto a tomar algumas atitudes, ele se sente diferente, como nunca se sentiu antes. Se o homem, nessa fase, percebe que ao lado dela ele é diferente, ele se torna melhor, mais gentil, talvez até mais interessante e divertido. Não importa, mas, nesse momento, o homem que está construindo um relacionamento com a mulher, surge a ideia de que ela é especial, que ela não é como as outras. E esse é um grande passo no caminho para a paixão do homem. Ele começa a valorizá-la nesse momento, ou seja, depois de perceber como ele se sente ao lado dela. Nesse momento, ele começa a valorizá-la e já começa a ter medo de perdê-la. Ele não quer perdê-la. Nesta fase, ou seja, ele começa a sentir medo. E a confiança é o que nasce depois do respeito. O homem quer confiar plenamente em sua mulher, e isso, claro, é muito importante em um relacionamento. E se ele vê que pode confiar nela, ou seja, ela se comporta de uma forma que não dá a ele motivos para desconfiar, ou seja, ele, no dia a dia, não tem dúvidas, ele pode abrir sua alma. Para ela, pode conversar sobre vários assuntos, ele pode confiar nela. E nesse momento, o homem chega à decisão sobre o que vai acontecer a seguir. E nesse momento, a paquera, flores, presentes, alguma ajuda pode simplesmente desaparecer do relacionamento, porque agora o homem tem uma tarefa muito importante. Ele está passando para a próxima fase, a fase da negação. E aqui, na verdade, é onde o homem enfrenta a maior dificuldade. Provavelmente, ele teve outros relacionamentos antes com outras mulheres, com as quais ele não sentia o que está começando a sentir com essa mulher. E ele começa, naturalmente, a ter medo dos seus sentimentos. É essa mulher especial na vida dele. Ele entende que ela é especial, mas tem medo de admitir isso para si mesmo. Ele tem medo de que já não consegue se controlar e começa a jogar esse jogo de aproximação e afastamento. Ou seja, ele quer se afastar dela de propósito, para sentir como é ficar sem ela. Sem ela, ele já não consegue, e por isso, quanto mais ele se afasta, mais ele quer se aproximar. Se você vê que seu homem está apaixonado e passando por todas essas fases, mas em algum momento, aí está ele. Parece que ele esfria, mas depois ele novamente demonstra alguns sinais de atenção. Ele ama, e você sente que ele já ama. Não tente forçá-lo nesse momento. Não tente ficar fazendo algo para conquistá-lo. Não tente, digamos, ficar mexendo na cabeça dele, porque agora é muito difícil para o homem. Ele se acostumou. Na vida, não depende de ninguém, ou seja, pertence a si mesmo. E agora ele está com medo do que sente, do fato de que ele tem medo de perder o controle sobre si mesmo. E, às vezes, ele tem o desejo de fugir nessa fase. Estamos chegando à última fase, que é a aceitação. Ou seja, se você passou por todas essas fases, significa que o homem chegou a um acordo consigo mesmo e entendeu que você é uma em 1.000.000. Ele percebe que, sem você, ele não consegue. Ele realmente te ama, quer estar com você, viver junto, construir uma família, ter filhos e tudo mais. Ou seja, se você der a oportunidade para o homem passar por todas essas fases, sem empurrá-lo,
sem pressioná-lo, simplesmente se respeitando, se amando, estando em confiança e respeito com o homem, tudo vai dar certo. Sobre este vídeo é isso. Eu sou a Alice Vardonska. Espero pelos seus likes e inscrições. Escrevam nos comentários o que vocês gostariam de discutir nos meus novos vídeos. Não esqueçam de clicar no sininho. Tchau! Oi, pessoal! Sou eu, Alice Vardonska, e estou feliz em receber vocês no meu canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre como reconhecer um abusador psicológico logo no início do relacionamento. Você só consegue reconhecer um abusador psicológico se prestar atenção no comportamento dele. O que acontece quando uma pessoa assim entra na sua vida? A vida de uma mulher muitas vezes quebra sua saúde mental, destrói sua autoestima e a fé em si mesma e, claro, a autoestima despenca e por aí vai. É muito difícil sair de um relacionamento assim e voltar a ter uma vida normal. Então, o que o abusador faz? A mulher pode se reconhecer em estados como ele apareceu como se tivesse saído dos meus sonhos, ou seja, ele é perfeito em tudo. E ela pode se pegar pensando, será que eu realmente mereço isso? Aqui está ele, finalmente. A alma gêmea, a pessoa próxima, e tudo do jeito que deve ser. Mas nesse momento, digamos, ela cai na armadilha do abusador e, devagarinho, esse abusador começa a reprogramar a mente dela, ou seja, a manipular ela do jeito que ele quer e ela já para de acreditar em si mesma, nas suas próprias sensações. Ela vive apenas com as ideias que ele impôs a ela. Tudo isso graças a essa manipulação sutil. Naturalmente, a autoestima da mulher cai, a fé em si mesma se esvai, ela já não sabe o que quer, esquece do que sente e muitas vezes se sente como se estivesse perdida, sem entender o que está acontecendo. Agora vamos falar sobre como reconhecer um abusador psicológico, logo no início do relacionamento, para que depois você não tenha que passar muito tempo se recuperando e trabalhando em si mesma. A partir desse estado em que o abusador geralmente te coloca, a primeira coisa que ele faz é violar os limites. Uma violação incondicional, ou seja, ele invade a sua vida, te coloca num pedestal e depois te derruba. Isso acontece praticamente sempre. Então, no início, ele vai te mostrar sinais de atenção, cuidado, ajuda. E mesmo que você não tenha pedido, é como se ele rompesse na sua vida e você começa a sentir, ou seja, você não pediu. Ajuda, ele ajuda, você começa a se sentir obrigada a ele, por tudo que ele fez por você, mesmo que você não tenha pedido. E aí começa na cabeça da mulher o pensamento de que, de repente, isso é amor e se esse é o homem certo, já que ele se preocupa tanto, ele se mostra tanto. Continuando, ela, sim, se sente em dívida por causa dessa ajuda e o que mais um homem abusador pode fazer? Ele pode aparecer na vida da mulher, se apaixonar por ele e depois desaparecer por um tempo. Ou seja, outro esquema desse tipo, quando ele desaparece. E ela se pergunta onde ele está. Ou seja, ela não vive mais com seus próprios pensamentos e sentimentos, ela vive com onde ele está, porque ele desapareceu, o que eu fiz de errado. Talvez eu tenha me comportado de maneira errada, talvez eu tenha feito algo ruim. E ela começa a pensar que, se ele voltar, eu vou me esforçar mais, vou ser a melhor. Talvez eu tenha dito algo errado. Ou seja, ele faz com que você pense nele. Novamente, ele te coloca no pedestal e depois desaparece. E ela quer voltar para esse pedestal. Ela estava se sentindo maravilhosa. Ela não entende o que fez, porque tudo desmoronou de uma hora para outra e já está pronta para lutar por esse pedestal. Continuando, o abusador psicológico coloca a mulher em uma montanha-russa emocional. Ou seja, sim, ele é legal, traz flores, faz carinho, mas depois, do nada, ele fica ofendido e sai por causa de algo que não faz sentido. Ou seja, você não fez nada, você entende que. Ou seja, do seu lado tudo estava normal, mas você já não acredita na sua própria realidade. Você pensa que fez algo errado. Você fica se questionando, pensando de novo que fez algo errado. O primeiro sinal que pode revelar um abusador psicológico nos primeiros encontros é quando ele está sentado. Por exemplo, vocês estão em um restaurante, em um café ou apenas passeando em um banco. E ele te diz palavras lindas, alguns elogios, algo assim. Ele fala coisas maravilhosas para você. E todos ao redor dele são maus. Ou seja, alguém andou lá, se vestiu mal, alguém fala mal. Ele fala sobre seus conhecidos, amigos próximos, parentes, talvez até sobre sua mãe, sobre suas ex-namoradas. E tudo isso é pintado em tons escuros. Às vezes as mulheres ficam lisonjeadas com esse momento, ele supostamente, e aqui as coloca em um pedestal. Ou seja, ela sente que é, especialmente má, enquanto todos os outros são, mas ela é especialmente má. Mas isso é só um gancho. Você cai e se verá na mesma situação negativa.
É muito importante ouvir o que ele diz. Ao se conhecerem, se a pessoa ao seu redor só fala mal dos outros, você se tornará ruim, encontrando-se. Ou seja, se a pessoa ao seu redor só fala mal dos outros, logo você também vai se tornar a pessoa ruim. Você, próximo, segundo sinal. Quando um homem começa a esfriar, ou seja, o abusador psicológico tem essa tática. Primeiro tudo é bom, tudo é maravilhoso. Depois tudo fica ruim. Então, o segundo sinal é quando você começa a procurar a razão dentro de si mesmo. Ou seja, se você se pegou pensando que não fez nada, mas o que fez de errado, você se preocupa, transferiu mentalmente nos eventos porque ele desapareceu, porque ele ficou tão ofendido. É bem provável que você tenha caído na armadilha de um abusador e agora ele quer te prender ainda mais. Ou seja, ele precisa ter controle sobre você. Tudo o que ele faz ele faz isso para minar sua autoconfiança, para pegá-lo na armadilha, para que seja mais fácil administrá-lo e controlá-lo no futuro. Então, assim que você percebe, mentalmente, que não fez nada, mas algo está acontecendo, você não percebe que começa a cavar dentro de si mesmo. Preste atenção nele com cuidado. É bem possível que este seja precisamente o mesmo agressor psicológico que está tentando te manipular. O terceiro sinal de alerta de que errei é que assim que você se fizer essa pergunta e pensar, tudo mudará. Eu vou merecer o amor dele. E aqui entra em cena um script infantil. Quando a menina merece o amor da mãe, eu vou fazer tudo para que ela me ame. Ou seja, isso. Frequentemente, meninas que não foram amadas acabam desenvolvendo características homens, e ela se esforça ao máximo, ou seja, ela pensa, não vou deixar isso acontecer de novo, vou me esforçar mais. Assim que você se pega pensando assim, você já está na armadilha de um relacionamento com um abusador. Você só precisa sair e se afastar desse tipo de pessoa. Bom, é impossível. Depois, ele só fala sobre ele mesmo. Falar positivamente. Pode se apresentar. Sou maravilhoso. Incrível. Ele pode. Não me fale de você. Ele não diz nada de bom, mas ele pode se apresentar como se eu fosse tão maravilhosa, porque eu sou maravilhosa. Tudo está bem para mim, mas para todos os meus amigos de lá tudo está ruim, muito ruim. Os pais e todos ao redor são maus. Só ele é maravilhoso, todo bonzinho. Então, se você viu esse tipo de narcisista, ou seja, ele se elogia, e todos ao seu redor são indignos. Novamente, isso pode ser uma característica de um abusador psicológico, claro, nenhuma das situações específica. Ou seja, acontece em relações. Em relacionamentos podem ocorrer situações parecidas.